Hoje, a gente vai mergulhar num dos documentos mais ousados que existem, a nossa Constituição de 1988. Ela ficou conhecida como a Constituição Verde, sabe? E não é para menos. A promessa que ela fez foi, uau, revolucionária: proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, os direitos indígenas. Mas aí fica a grande pergunta, né? A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Será que uma promessa no papel, por mais bonita que seja, é o suficiente? Um documento, uma lei, consegue mesmo salvar uma floresta inteira? É isso que a gente vai tentar entender. Bom, para a gente entender de onde veio essa Constituição de 88, a gente precisa dar um passo para trás. Porque, olha, essa mudança toda no Brasil não surgiu do nada, não. Ela foi parte de um movimento muito maior, um verdadeiro despertar que estava acontecendo no mundo todo. Pensa só. Lá nos anos 60, 70, o mundo começou a acordar para a realidade. De repente, um livro como Primavera Silenciosa aparece e mostra para todo mundo os perigos dos agrotóxicos. Aí o Clube de Roma começa a estudar o impacto do ser humano no planeta. Em 72, a ONU faz a primeira grande conferência sobre meio ambiente. E a cereja do bolo, um ano antes da nossa Constituição, surge oficialmente o conceito de desenvolvimento sustentável. Quer dizer, o clima era outro. Existia uma pressão, uma consciência global nova, e o Brasil, bom, o Brasil estava ali, pronto para responder a esse chamado. E a resposta veio com tudo. A nossa Constituição de 1988, que ganhou o apelido de Constituição Cidadã, foi um divisor de águas. Foi a primeira vez na história do Brasil que a gente deu um passo tão grande, tão corajoso para proteger o nosso meio ambiente. Foi literalmente um Big Bang para o nosso direito ambiental. Pensa bem, antes a gente tinha uma lei aqui, outra ali, mas agora era um capítulo inteirinho, o famoso artigo 225, dentro da lei mais importante do país, a Constituição, falando só sobre meio ambiente. Isso mudou o jogo completamente. Ok, mas o que esse capítulo dizia de tão especial? Vamos começar pelo primeiro grande pilar, esse tal de artigo 225, que basicamente criou um direito para todo mundo. A ideia principal aqui é simplesmente genial. A Constituição diz que ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado não é um luxo, não é um bônus, é um direito humano fundamental. Sabe, os especialistas chamam isso de direito de terceira geração. Por quê? Porque não é um direito só de uma pessoa, é um direito de todos nós, da coletividade. E aqui vem o pulo do gato. A Constituição não só dá o direito, ela também cobra o dever. E não deixa nenhuma dúvida. Defender o meio ambiente é uma obrigação. De quem? Do governo e da comunidade, ou seja, de todo mundo. Não tem como fugir. E, para não ficar só na conversa, a Constituição entregou para o governo uma verdadeira lista de tarefas, um kit de ferramentas, se preferir. Coisas bem práticas, como preservar os processos ecológicos, proteger a nossa diversidade genética, criar áreas protegidas, exigir estudo de impacto ambiental para obras grandes e até promover educação ambiental nas escolas e proibir a crueldade contra os animais. É uma lista bem completa. Mas a genialidade da Constituição não parou por aí. Ela foi mais fundo. Entendeu que não dava para proteger só a natureza, as árvores, os rios. Era preciso proteger também seus guardiões originais. E é aí que entra o segundo pilar dessa proteção toda, o artigo 231, que fala sobre os povos indígenas. E aqui tem um conceito-chave que muda tudo: a ideia de direitos originários. O que isso quer dizer na prática? Que o direito dos povos indígenas à terra deles não foi um presente do governo, não foi algo que o Estado deu. É um direito que já existia antes mesmo de existir um país chamado Brasil. O papel do governo, então, não é criar esse direito, mas sim reconhecer e demarcar o que já é deles por história. É uma estrutura jurídica bem interessante. Vamos lá. Legalmente, o dono do terreno é a União, o governo federal. Por que isso? Para garantir que essa terra nunca seja vendida ou dividida. Mas, e esse é um grande mas, quem tem a posse permanente e o direito de usar tudo que tem ali para viver, os rios, o solo, os lagos, são as comunidades indígenas. É um arranjo bem específico para proteger esse direito. Tá, mas o que exatamente são essas terras tradicionalmente ocupadas? Não é só o lugarzinho onde fica a aldeia, não. A lei é bem mais ampla. Ela olha para 4 coisas. Primeiro, onde eles moram. Segundo, onde eles trabalham, sabe? A terra que usam para plantar, caçar, pescar. Terceiro, as áreas que são vitais para preservar os recursos naturais. E quarto, que é fundamental, os lugares que são parte da cultura deles. Os cemitérios dos ancestrais, os locais sagrados para fazer os rituais, é o pacote completo.
Tudo isso é muito bonito, né? Uma promessa feita lá em 1988, há mais de 30 anos. A pergunta é: como esses artigos tão fortes no papel se saem na vida real? Como eles aguentam os trancos do mundo de hoje? É agora que o jogo começa de verdade. E o primeiro grande teste veio de um embate. De um lado, a cultura. Do outro, a proteção dos animais. Vamos falar do famoso caso da vaquejada. A história foi assim. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal olhou para o artigo 225, aquele que proíbe crueldade com animais, e disse: olha, a vaquejada do jeito que é não pode. É inconstitucional. Fim da história? Que nada. Em 2017, o Congresso reagiu. Foi o que os especialistas chamam de efeito backlash, uma reação contrária bem forte. O que eles fizeram? Eles alteraram a própria Constituição. Criaram uma emenda dizendo que práticas esportivas com animais, que são consideradas cultura, bom, essas aí não são cruéis. Foi uma reviravolta e tanto. Agora, o segundo grande conflito vai ainda mais fundo. Ele atinge o coração dos direitos indígenas. É a discussão sobre o tal do marco temporal, que basicamente pergunta: ok, esse direito à terra existe, mas ele começou a valer quando? E a briga é grande. De um lado, tem quem defenda a tese. O argumento é o seguinte: precisa ter uma data, um marco, que seria o dia em que a Constituição foi promulgada, 5 de outubro de 1988. Quem estivesse na Terra nesse dia tem direito. Quem não estivesse, não tem. Isso, segundo eles, traria segurança jurídica para quem tem títulos de terra hoje. Mas do outro lado, tem quem seja contra. O argumento deles é que essa tese ignora um fato brutal. Muitas comunidades foram expulsas à força das suas terras antes de 1988. E mais, vai contra toda a ideia de direitos originários, que, como a gente viu, não dependem de data nenhuma. Então a gente viu a promessa e viu a batalha. Depois de tudo isso, o que fica? Qual é o grande legado dessa nossa Constituição Verde? Acho que o principal legado é este. A Constituição de 88 nos deu uma ferramenta. E que ferramenta? Talvez uma das mais poderosas do mundo para proteger o meio ambiente e os povos originários. Só que ela é uma ferramenta e não uma varinha mágica. Não é uma garantia que funciona sozinha. As promessas que estão escritas ali só viram realidade se a gente, a sociedade, os tribunais, o governo, se todo mundo lutar por elas, todos os dias. E isso nos leva de volta àquela pergunta lá do comecinho, mas agora com um peso diferente. Uma promessa na Constituição, por mais linda e bem intencionada que seja, ela é suficiente para garantir o futuro de uma nação? A resposta, pelo visto, não está no passado. Ela está sendo escrita agora.